Então vamos lá começar hoje finalmente a nossa série sobre Jujutsu Kaisen, senhores, que é o grande mangá da atualidade, né? Não tem muito o que negar em relação a isso não. Nos últimos anos, nenhum mangá tem tanta influência e tanta importância quanto Jujutsu Kaisen. Espero que seja uma experiência interessante cobrir todos os capítulos dessa obra. Como o pessoal estava reclamando muito de que minhas introduções estavam ficando muito longas, hoje só tem um único aviso que é de extrema importância, que é o de que o vídeo de hoje não é o primeiro vídeo que eu faço de Jujutsu Kaisen aqui. Já tem um vídeo no canal no qual eu explorei o início do mangá, os 18 primeiros capítulos, e esse vídeo aqui é a continuação daquele lá. Então, se você não viu aquele, procure aí na playlist do canal que você vai encontrar rapidamente, e aí depois que você ver, você assiste esse que eu vou comentar a segunda parte da história, né? Hoje nós vamos comentar o arco do Junpei. Eu chamo de arco do Junpei, mas oficialmente é chamado de arco versus Mahito, né? Que é o arco que vai do capítulo 19 até o 31. Que quando eu assisti o anime de Jujutsu Kaisen, porque eu conheci Jujutsu Kaisen pela adaptação de anime, foi o momento no qual eu me apaixonei de vez pela obra. Até aquele momento, ou até esse momento, eu tava achando a obra legal, bacaninha e tal, mas nada de outro mundo. O arco do Junpei foi o que me fez achar Jujutsu Kaisen uma grandíssima obra, e eu espero conseguir explicar bem o porquê aqui no vídeo de hoje. Quando a gente fala desse arco do Junpei, 3 são os fatores mais importantes que eu tenho aqui pra gente conversar um pouco. O primeiro é o personagem do Nanami, né? O Nanami é um dos grandes personagens de Jujutsu Kaisen, é particularmente o meu personagem preferido, e ele é introduzido aqui nesse arco, que eu chamo de arco do Junpei, mas a gente poderia chamar de arco do Nanami também, de certa forma, porque a história dele tá quase toda completinha aqui, no sentido de que ele aparece, nós conhecemos as características desse personagem, nós conhecemos o passado desse personagem, e existe um pequeno arco da relação dele com o Itadori, que é desenvolvido ao longo desse arco. Então é quase como se fosse uma história completa, uma história fechada em si mesmo para o personagem do Nanami, né? Por que eu gosto tanto dele? Eu gosto dele porque ele faz parte do meu arquétipo preferido de personagens, que é o do personagem maduro, o do personagem sensato, ponderado. No mundo do shonen a galera gosta muito do badass, gosta muito do protagonista determinado ou coisas desse tipo. Eu prefiro o personagem sensato, que é basicamente o arquétipo do Piccolo, vamos dizer assim, né? O Piccolo, do que o Piccolo se tornou em Dragon Ball, por exemplo. E o Nanami é exatamente isso, mas ele é isso elevado à enésima potência, porque ele é tão sóbrio no seu modo de agir que ele passa a ser praticamente um anti-shonen, no sentido de que ele representa o oposto de tudo aquilo que é mais tradicional nesse tipo de história que a gente está acostumado. Então você tem várias cenas nas quais existe um contraste entre ele e o Itadori, porque o Itadori é um personagem animado, empolgado, de sangue quente, determinado do shonen, um protagonista de shonen típico nesse sentido, e o Nanami é exatamente o contrário. Então você vai ter aqui nesse arco várias páginas dele cortando as asinhas do Itadori, né? O Itadori se empolgando, não, vamos lá, vamos fazer a missão, vamos fazer acontecer, vamos botar pra torar, e ele dizendo, tenha calma, garoto, vai na maciota, não precisa ficar empolgado com isso. Aí chega uma hora que o Itadori quer fazer uma coisa lá e ele diz, não, você não vai fazer essa parada não, porque você é uma criança. Isso também é muito anti-shonen, né? Porque o shonen se caracteriza por crianças de 14, 15 anos salvando o mundo, destruindo vilões, convertendo pessoas pro lado do bem e essas coisas todas. E o Nanami é o oposto disso. Ele é aquele cara que acredita que tem coisa de criança e tem coisa de adulto. Então tem certas responsabilidades que não devem recair sobre os ombros de uma criança, e salvar o mundo claramente é uma dessas responsabilidades, né? Então ele fala isso claramente. E aí chega uma hora que o Itadori diz, porra, tem um pouco de fé em mim. E aí ele diz, não é a questão de ter fé em você, é a questão de que você é uma criança e eu sou um adulto. Eu tenho responsabilidade sobre você. E por aí vai. Então o Nanami, ele tem toda essa vibe de uma pessoa que seria considerada uma pessoa de bom senso no mundo real. No mundo do shonen ele é meio estranho, ele é meio deslocado, ele parece meio gloomy, né? Que é a palavra até que se utilizou na tradução em inglês oficial para descrevê-lo. Mas no mundo real ele só seria uma pessoa ponderada, uma pessoa de bom senso, uma pessoa com os pés no chão. E eu gosto muito disso. Eu gosto da ideia de que ele realmente age como um adulto, que ele assume a responsabilidade sobre aqueles que estão sob o seu comando, que ele não quer fazer loucurada, que ele quer fazer tudo da maneira mais bem pensada possível, e que ele é low profile, né? Ele não fica cheio de gritos, cheio disso, cheio daquilo, ele é na dele, ele é de boa. Esse é o tipo de personagem que eu mais gosto, né? Fica aí a curiosidade. Igualmente sóbrio, né? E aí, de maneira coerente com o personagem que ele é o background dele, porque a gente descobre que ele fez parte da Jujutsu High, né? Da escola de feiticeiros, não achou nada demais e foi viver uma vida normal no mundo corporativo, tendo um objetivo muito pé no chão também. Muita gente como a gente, né? Quer fazer o máximo de dinheiro possível para se aposentar cedo. Só que aí ele percebeu que para fazer isso
ele teve que meio que, entre aspas, vender a própria alma, ele teve que se perder um pouco em relação ao que ele acreditava ser certo. E o ponto de virada do personagem foi quando ele percebeu que ele poderia ajudar as pessoas. E sendo um indivíduo muito responsável, ele não aceitou fugir da responsabilidade dele, né? Tendo os poderes que ele tem, tendo a capacidade de ver as maldições que ele tem e, portanto, podendo ajudar as pessoas, ele deveria ajudar as pessoas, né? Poder é dever nesse caso. Então é meio uma coisa Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa é a virada do personagem e casa com o personagem que ele é, com a pessoa, entre aspas, que ele é, que é responsável, um cara que pode fazer e não faz, e que simplesmente foge e vai tentar viver na tranquilidade e deixa o mundo pegar fogo, não poderia ser considerado um indivíduo responsável, propriamente dito, né? Então isso também está coerente com o personagem, o passado dele. E o arco do personagem, o arco da relação dele com o Itadori também é coerente com o personagem, porque como um indivíduo responsável e pé no chão que ele é, ele não começa confiando no Itadori. Ele diz: você é uma criança, e eu não sei até que ponto você é capaz de aguentar a pressão que está sendo colocada em cima dos seus ombros. Então você tem que me provar que você é capaz. E esse arco é quase como se fosse uma história do Itadori conseguindo provar para o Nanami que ele era capaz, que ele era diferente, que ele tem uma visão diferente das coisas, e nós vamos entrar nisso daqui a pouco, e que ele consegue lidar com essa responsabilidade, que ele consegue lidar com esse peso. E aí o Nanami se convence e diz: não, realmente você é um feiticeiro Jujutsu, você é importante e você não pode morrer, porque tem pessoas que precisam de você. Então, o primeiro highlight, né, o primeiro destaque que eu quero colocar aqui desse arco é o Nanami, que tem sua historinha bem fechadinha já nas páginas dessa saga aqui. Agora, os outros dois pontos são o drama e o tema. Os dois pontos principais desse arco, que fazem esse arco ser tão bom, na minha opinião, são o drama e o tema. Só que a pegadinha aqui é o quê? É que drama e tema dentro do arco do Junpei estão intimamente entrelaçados, estão intimamente interligados. Então, normalmente eu tentaria explicar uma coisa de cada vez, né? Primeiro o drama, depois o tema, ou vice-versa. Mas eu vou tentar aqui, vou me arriscar, e eu não sei se eu vou obter sucesso, mas eu vou tentar aqui explicar as duas coisas simultaneamente para emular essa ideia de que as duas coisas estão intimamente ligadas, né? Então, se elas estão ligadas na história, eu vou tentar explicá-las de maneira interligada aqui também. Ainda que isso talvez não dê muito certo e não seja tão didático assim. Claro, você pode estar dizendo assim: porra, é óbvio que essas coisas estão interligadas. Nenhum autor no mundo escreve duas histórias separadas, uma pro drama e uma pro tema, né? Nenhum mangá é um mangá que o autor desenvolve o drama dos personagens e depois ele vai botar um de frente pro outro sentado numa mesa para ficar só discutindo o tema de maneira pura. As duas coisas sempre estão interligadas nesse sentido. Mas não é nesse sentido que eu tô falando. É óbvio que toda história tem os seus dramas e os seus temas colocados em uma história só, nas mesmas páginas, nas mesmas cenas, tal. Mas não é nesse sentido que eu tô falando que elas são interligadas. Elas são interligadas no sentido de que sem o tema você não entende o drama. Você não consegue separar nem mentalmente, vamos dizer assim, nem intelectualmente uma coisa da outra, porque o andamento do drama depende diretamente da discussão dos temas do arco. E é esse o ponto que eu vou tentar demonstrar aqui, que pra mim é uma marca de uma escrita muito sofisticada e muito elegante. Beleza, qual é o drama? O drama é o drama do Junpei, é óbvio. Quem leu o arco, quem assistiu o arco sabe que o drama que eu tô me referindo é o drama do personagem Junpei, que a gente conhece nesse arco e que tem um fim trágico lá nos últimos capítulos dessa saga. E o tema é o tema da morte, que é um tema importantíssimo para Jujutsu Kaisen. Agora, como é que essas duas coisas vão sendo entrelaçadas? O arco começa com o leitor conhecendo o personagem do Junpei, né? Ele é introduzido aqui. Então a gente descobre que ele é um moleque, um adolescente que estuda na escola e ele sofre bullying. Ele é excluído pelos seus colegas e, como geralmente acontece no bullying, não tem nenhum motivo para isso. Ele é um injustiçado nesse sentido, né? Ele é um cara que só quer viver tranquilo, só quer viver em paz, e tem uns caras que, por pura vontade de exercer poder sobre outros, ficam mexendo com ele. Então a menina vai lá e acusa ele de ter olhado pros peitos dela, sabendo que é mentira, só pra afirmar o status dela no meio do grupinho, e os caras vão lá e vão bater nele, sabendo que é provavelmente mentira e sabendo que ela nem é tão atraente assim, só pra exercer poder sobre o cara. Então é o bullying injustificado, como todo bullying. Então esse é o primeiro passo importante do drama, é criar condições para que o leitor tenha empatia pelo personagem em questão. Então nós temos empatia pelo Junpei porque a gente vê que ele é vítima de um sofrimento completamente imerecido. Tanto pior quando a gente descobre que ele é um menino, um moleque bom, ele é um cara legal, ele é um cara gente boa, né? Não é só que ele não tá merecendo sofrer bullying, ele é uma pessoa boa. Então isso aumenta ainda mais a empatia que se gera em torno desse personagem por ver um cara sofrendo sem motivo algum, né? Então esse é o ponto de partida. O Akutami já constrói uma relação na qual a gente se importa com esse personagem e quer vê-lo se livrar dessas injustiças que ele sofre na escola. Aí o próximo passo do drama, o próximo passo lógico do drama é, bom, se esse é um
moleque excluído, se esse é um moleque massacrado pelos seus colegas de forma imerecida, tudo o que ele quer, naturalmente, é, primeiro, que ele pare de ser perseguido, é óbvio, e segundo, que ele seja compreendido. Ele quer formar laços verdadeiros com alguém. Muito embora ele talvez nem admita isso pra si mesmo e nem saiba disso, ele quer formar laços com alguém, ele quer formar amizade verdadeira com alguém. Ele tá meio que desesperado pra conhecer o lado bom do ser humano, porque o lado ruim ele já conhece de cor, né? E é aí que entra um Mahito na história, porque o Mahito vai lá, aparece lá, ele mata os malucos que fazia bullying com o Junpei, e ele começa a se aproximar do Junpei de uma maneira amigável. Obviamente com más intenções, porque ele é um Mahito. O próximo passo do drama é esse. Então, o Junpei é uma figura vulnerável por conta das experiências que ele sofreu ao longo da vida, e isso faz com que ele se abra ao Mahito muito facilmente e se apegue ao Mahito, porque é uma pessoa que o tratou bem, uma pessoa entre aspas, né? É um ser que o tratou bem logo de cara. Até aí nós estamos falando do drama. Só que a manipulação do Mahito é o primeiro ponto de entrelaçamento entre drama e tema, lembrando sempre que o tema é o tema da morte. Porque aí quando o Junpei tá conversando com o Mahito, ele vai lá e explica o seguinte: ele, Junpei, não acredita naquela frase de que o contrário do amor é a indiferença, né? Uma frase muito famosa. E se você parar pra pensar, e aí esse é um ponto de entrelaçamento, nós estamos começando a entrar na discussão da morte, porque o Junpei começa a falar isso porque ele diz que ele não liga pra morte dos outros. O Mahito vai lá e diz: eu tô fazendo esses experimentos com humanos aqui, e eu mato humanos. O que é que você acha disso? E o Junpei disse: eu não acho nada. Eu não ligo pra morte das pessoas, primeiro, porque eu sei que as pessoas são todas filhas da puta, né? Essa é a visão que ele teve devido às relações que foram construídas com ele na escola. E segundo, porque pra mim, o ápice da humanidade é a indiferença. Perceba que o tema da morte já foi introduzido aí, mas isso tem tudo a ver com o drama do Junpei. Por quê? Porque ele vai começar a discutir essa questão da frase. Ele, sendo uma pessoa que sofreu perseguição durante muito tempo, uma perseguição injustificada, não pode entender que o contrário do amor é a indiferença, porque para ele a indiferença é um ideal. O que ele mais queria é que as pessoas deixassem ele em paz. O sonho do Junpei é que as pessoas pelo menos pudessem ser indiferentes em relação a ele, porque aí pelo menos ele podia fazer as coisas dele e viver tranquilo na moral. É justamente o fato de que as pessoas saem de suas ocupações para maltratar e massacrar outras que faz com que o sofrimento exista no mundo. Então, na cabeça do Junpei, devido às experiências que ele teve, não faz sentido você achar que o contrário do amor é a indiferença, porque a indiferença, bom, se o cara não liga pro outro, o outro tá lá vivendo tranquilo na dele. Agora, se o cara odeia o outro, ele vai ativamente fazer coisas para prejudicar essa pessoa que ele odeia. Então, perceba que essa filosofia, essa visão de mundo faz todo sentido com as experiências que o autor construiu pro personagem, né? Então tá tudo coerente aí, que já é uma marca de uma boa escrita, né? E aí a gente entra no tema da morte, porque se ele quer ser indiferente, se a indiferença para ele é um ideal, então ele não tá nem aí pra morte de ninguém, a não ser das pessoas próximas a ele. Nesse sentido existe até um foreshadowing, né? Porque ele fala pro Mahito: não, se minha mãe morrer, se matarem minha mãe, eu vou ficar muito irritado. Mas uma pessoa que eu não conheço, aleatória, eu não tô nem aí, porque eu sei que o ser humano pode ser muito cruel e porque pra mim o bom é você ser indiferente. A gente deveria ser indiferente uns com os outros e aí cada um viveria em paz. Só que aí qual é o ponto? Essa é a tese do Junpei, temática acerca da morte. Só que tem a tese do Itadori, que já tinha sido explorado algumas páginas antes, ou alguns capítulos antes, que foi quando o Nanami ficou surpreso porque o Itadori se preocupou de verdade com a morte de pessoas que ele nem conhecia. Ele parou e pensou assim: porra, esse moleque, ele se importa mesmo com as vidas das pessoas que estão envolvidas aqui, né? Isso aí foi no contexto de que eles enfrentaram os indivíduos que foram transfigurados pelo Mahito, e aí descobriu-se que esses indivíduos eram humanos, e aí o Itadori ficou com a consciência pesada mesmo sem saber quem eram aquelas pessoas. Então o Nanami percebeu que o Itadori valoriza a vida de todo mundo. E isso é o exato oposto do que o Yuji pensa. Então perceba que existe uma tese e uma antítese aí. Cada um representa o polo oposto nessa discussão. A indiferença contra a empatia quase total, sei lá. Só que aí o Mahito quer manipular o Junpei porque ele quer de alguma forma fazer com que o Junpei o ajude no seu plano. O ajude assim, entre aspas, né? Ele é só um peão, mas que ele seja útil para o seu plano, que envolve o Itadori, que é o de fazer o Sukuna tomar conta do corpo do Itadori, para o Sukuna ajudar a trazer a Era das Maldições, que é o grande objetivo dele, do Geto e dos outros. Então o que é que ele faz? A manipulação do Mahito também é uma manipulação que envolve o tema da morte, porque depois que ele escuta que o Junpei deseja a indiferença, o Mahito vai lá e começa aquele discurso de que os seres humanos não têm coração, porque coração é só uma maneira que as pessoas criaram de mistificar uma coisa que é quase física, que é a alma, né? No mundo de Jujutsu, pro Mahito a alma é uma coisa quase física, porque ele, Mahito, consegue ver e manipular a alma das pessoas. Então ele diz: cara, a vida não tem valor nenhum,
nenhum, a vida não tem significado especial, não tem nada. As emoções, essas coisas que as pessoas não conseguem ver e valorizam muito porque não conseguem ver, são coisas simples e são fenômenos quase físicos, não tem nada muito misterioso com relação a isso não. Então a vida não tem valor, a vida não tem significado, não tem por que ficar se prendendo a nenhum tipo de filosofia, nem valorizar a vida e nem ser indiferente. O certo mesmo é você fazer aquilo que você deseja fazer. Então se você tá com raiva, você vai lá e mata. Se você tá com fome, você come. E ele falou isso sabendo que o Junpei queria ser indiferente, a indiferença era pro Junpei o ideal, porque no fundo o que ele sentia pelos seus agressores era ódio, ele tinha muita raiva das pessoas que faziam mal a ele. Então o Mahito sabia que ele podia explorar isso. Então ele começou a estimular que o Junpei deixasse essa raiva e essa vontade de matar os outros e matar aqueles que faziam mal a ele, aflorar. Ele queria fazer aflorar esses sentimentos no coração do Junpei. Então essa é a manipulação que ele faz com o menino, pelo menos uma parte da manipulação, e ela tem tudo a ver com o tema, se você perceber, porque ele convence o Junpei da visão dele acerca da morte. Veja que o arco, ao mesmo tempo, está construindo o drama do Junpei, porque ele está sendo manipulado pelo Mahito, e a manipulação é feita por meio da discussão temática, então é um ponto de entrelaçamento. Se você não entender o tema, você não entende o drama. Beleza. Aí qual é o próximo passo do drama do Junpei? É de que o Mahito começa a encher a cabeça dele de merda, mas ele diz assim, ó, se você conhecer uma pessoa que tem um brochezinho em espiral, essa pessoa é um feiticeiro Jujutsu. Faça amizade com essa pessoa. Os caras vão lhe ajudar, os caras vão ser gente boa com você e tal. E aí, beleza. E aí o Itadori efetivamente conhece o Junpei, porque o Itadori tá investigando a tragédia causada pelo Mahito no cinema, né? Então eles já, obviamente, então o Mahito já sabia que eles iam cruzar caminhos em algum momento. E ele estimulou o Junpei a se abrir a esse cara, porque esse cara vai lhe ajudar. Eles estão aí pra fazer o bem pra você. Então o Junpei se abriu ao Itadori e ali foi começando a ser construída uma amizade genuína entre Yuji e Junpei. E aí, com essa amizade genuína, o choque de visões se estabeleceu, né? Porque lembra que eu disse que o Yuji e o Junpei tinham visões antagônicas acerca da morte e de como você deveria lidar com a morte dos outros. E tem um diálogo muito importante deles dois nisso daí, que é o diálogo no qual o Junpei pergunta se o Itadori já matou alguém. E o Itadori diz que não, e que ele não gosta muito de pensar nisso, porque a partir do momento que ele começa a naturalizar a ideia de matar alguém, a morte vai ficar uma coisa tão banal que ele vai passar a ser indiferente à morte dos outros, até daqueles que ele ama. Então perceba que pro Itadori, a visão do Itadori é tão antagônica do Junpei, que pro Itadori, a pior coisa que pode acontecer é aquilo que pro Junpei é o ideal, que é a indiferença. Então o Itadori quer evitar a qualquer custo chegar no ponto no qual ele não liga mais para a morte dos outros, porque ele sabe que isso vai dessensibilizar sua alma até para a morte dos seus próximos, dos seus amigos, dos seus familiares e tal. E isso ele não quer. Enquanto que o Junpei estava querendo virar uma pessoa completamente indiferente aos outros, porque para ele isso é melhor do que você odiar e você querer prejudicar os outros. Existe esse conflito de visões que é muito bem construído, muito coerente com cada um dos personagens e que ajuda a entender o drama também. E aí o Junpei fica na sinuca de bico, porque ele fica pensando assim, pô, as palavras que o Mahito me disse acerca de que a vida não tem valor especial, de que as pessoas não têm coração e de que eu devo fazer o que eu quero, essas palavras me encorajaram a sair da minha situação de vítima, vamos dizer assim. Eu não gosto dessa palavra, mas me empoderaram na minha relação com os outros, porque agora eu não vou mais ficar quieto, não vou mais baixar a cabeça. Se a vida não tem significado, então beleza, quem me fizer mal vai tomar o troco. Mas essas palavras que o Itadori me disse fazem sentido também. Eu não quero perder a minha alma na ideia de que talvez eu chegue num ponto no qual eu não esteja sensível nem à morte dos que me são próximos. Então ele ficou nessa sinuca de bico, e aí você tem uma representação simbólica da discussão temática para uma coisa que está presente no drama, que é o quê? Nesse momento, o Mahito e o Itadori estão brigando pela alma do Yuji, vamos dizer assim. O Itadori querendo, sem saber que o Junpei está sendo manipulado pelo Mahito, mas o Itadori quer trazer o Junpei para perto dele, virar um amigo dele, apresentar aos outros amigos, ou seja, quer representar a redenção, quer ser a redenção do Junpei. Enquanto que o Mahito quer usar o Junpei para os seus próprios propósitos e depois descartá-lo. O drama do Junpei, no final das contas, é que ele está no meio de uma encruzilhada entre aquele que pode salvá-lo e aquele que quer destruí-lo. E essa encruzilhada também é temática, porque ela diz respeito a três concepções de morte, vamos dizer assim, três concepções acerca de como deve se encarar a morte das outras pessoas. É a concepção do próprio Junpei, a concepção do Yuji e a concepção do Mahito. Perceba que o drama e o tema estão andando lado a lado novamente. Uma coisa simboliza a outra, uma coisa está completamente entrelaçada na outra. E aí o próximo passo do drama é que o Mahito está manipulando toda essa questão, né? Toda essa relação do Junpei com o Itadori. Então essa relação nunca teve real chance de dar certo. Por mais que a gente torça por isso, e é aqui que está a pegadinha do autor, é aqui que está a marca do grande escritor, e é aqui que vai voltar o Zé Médio Gloomy, né? O Zé Médio Dark.
porque eu toda hora falo que eu gosto de uma tragédia, eu gosto de uma desgraça. E o Akutami soube escrever isso da melhor maneira possível, porque ele faz o leitor ter esperança de que o Itadori vai conseguir salvar o Junpei. Ele coloca cenas bonitas do Junpei sendo acolhido, do Junpei recebendo o Itadori em sua casa, conhecendo sua mãe, e eles conversando, e eles rindo, e eles tendo um momento legal, e o Junpei percebendo que talvez ele possa encontrar finalmente um acolhimento verdadeiro. E era isso que nós, leitores, queríamos desde o início para ele, porque ele é um personagem sofrido e sofre de maneira injusta. Então a gente desde o início tá querendo que isso aconteça, e o Akutami dá um vislumbre disso pro leitor. Por um momento a gente até esquece que essa relação toda tá sendo manipulada pelo Mahito. Então alguma desgraça vai acontecer aí. Então o autor dá a esperança pro leitor e pro personagem. Ele é tão vagabundo que ele botou até uma capa de um dos capítulos, que eu acho que o nome do capítulo é What If, né? E se, na qual ele bota lá o Junpei vestido com o uniforme da escola Jujutsu, junto com o Megumi, com a Nobara e com o Itadori. Ou seja, e se ele conseguir viver nesse mundo? E se ele conseguir finalmente ser acolhido e encontrar um grupo para ele e começar a viver as coisas legais ao invés de só ficar sofrendo, sendo rejeitado e desprezado por todos? E se? Só que essa relação tá sendo toda manipulada pelo Mahito e tá sendo toda manipulada pelo Akutami, porque ele faz isso pra gente criar uma esperança pra no final ele cortar as nossas asinhas, né? Porque aí, beleza, o Mahito estimulou que essa relação fosse criada, mas agora ele vai dar o passo além do plano dele, e o passo além do plano dele é matar a mãe do Junpei, pra liberar esse ódio que ele tanto estimulou no coração do Junpei. Porque o Junpei era só uma ferramenta pra fazer o Itadori se render ao Sukuna. Então, foi importante que ele tivesse deixado o Itadori criar laços com o Junpei, para depois ele destruir tudo que o Junpei tinha na frente do Itadori, e o Itadori, movido por desespero, fazer um acordo com o Sukuna, né, para tentar reverter as coisas. O plano era esse desde o início. E a gente sabia que o plano era esse desde o início, mas a gente fica criando esperanças de que não, talvez não vá ser bem assim, talvez o herói vai prevalecer no final, mas o Akutami, ele tem as peculiaridades dele, a gente vai discutir isso daqui a pouco. O fato é que o próximo passo do drama é a morte da mãe do Junpei causada pelo Mahito. Só que como o Junpei não sabe que foi o Mahito que causou a morte da mãe do Junpei, e ele confia no Mahito, ele pergunta pro Mahito o que fazer. O que é que eu faço agora? E aí o Mahito joga a ideia na cabeça do moleque de que talvez tenha sido aqueles caras que praticavam bullying com ele que tenham a ver com isso, né? O que tava vivo, que os outros, ele próprio Mahito matou. Mas o que tava vivo talvez seja o cara que tem a ver com essa parada aí, porque já que ele lhe odeia, ele não gosta de você, não duvide nada que esse cara tá envolvido com essa parada. E aí é que o Junpei entra em completo parafuso, né? Porque apesar de ele desejar muito, pelo menos ele achava que desejava ser indiferente, ele mesmo disse que se fosse a morte de alguém próximo a ele, ele não conseguiria ser indiferente. Quando a mãe dele, que era a única pessoa que ele tinha na vida, morreu, ele despirocou e foi buscar vingança. Então aí nesse momento parecia que o Mahito tinha vencido a batalha ideológica, né, temática, e pela alma do Junpei. O Junpei agora vai se deixar levar pelo ódio, porque ele agora vai botar em prática tudo que o Mahito ensinou, de que se você tá com ódio de alguém, você vai lá e mata, porque a vida dessa pessoa não tem tanto valor assim. Então, não tem pra que você ficar se segurando ou ficar tentando entrar nesse estoicismo da indiferença com nada. E aí o Junpei vai lá buscar vingança contra o moleque que ele acha que matou a mãe dele, e aí é nesse contexto que ele vai enfrentar o Itadori. Porque o Itadori vai lá, percebe que tem alguma coisa errada acontecendo, vai na escola e aí o confronto se instala. E aí nós temos novamente um ponto de entrelaçamento entre drama e tema. No caso do drama, essa é a última esperança que o autor nos dá de que tudo pode ficar bem. Porque apesar do Junpei começar bem irritado e rechaçar o Itadori, mandar o Itadori sair fora, um pouco na frente a gente descobre que isso é movido pelo desespero. Porque ele vai lá e pergunta. Ele diz assim, as pessoas não têm coração. O Itadori diz, pô, que conversa é essa e tal? E aí o Junpei diz quase como se fosse o seguinte, eu quero acreditar que as pessoas não têm coração, porque se eu acreditar que as pessoas têm coração, então eu vou ter que achar que são pessoas que têm coração que fizeram isso com a minha mãe e que fizeram isso comigo. Então eu não posso acreditar nisso. Que no final das contas a pessoa que fez isso com a mãe dele não tem coração mesmo, é uma maldição, né? Mas como naquele momento ele estava pensando que tinha sido o moleque da escola dele, ele pensou assim, tá, então tudo que eu sofri na minha vida foi infligido por gente que tinha coração e a minha mãe morreu completamente de graça nas mãos de uma pessoa que tem coração, eu não posso acreditar nisso, eu não quero acreditar nisso. Foi uma posição tomada completamente pelo desespero, né? E aí quando o Itadori ia ser aquele cara, de novo, que poderia salvar o Junpei, porque desde o início o Itadori é esse cara, né? Não só sendo o cara que o acolhe, mas tematicamente, aí novamente, drama e tema estão entrelaçados, tematicamente o Itadori era o cara que tinha a resposta para o Junpei. Era o cara que valorizava a vida alheia e, portanto, valorizava a morte alheia, que poderia fazer o Junpei
ter mais apego às pessoas e ser mais humano e ter mais sentimentos. E nessa cena aqui o Itadori parece ser o cara que vai realmente trazer a salvação à alma do Junpei, porque ele acolhe o Junpei, ele chora junto com o Junpei, ele sofre a perda do Junpei junto com ele. Só que aí, repito, esse é só um último vislumbre de toda essa relação do drama do Junpei que está sendo manipulado pelo Mahito e pelo autor, porque o Mahito vai conseguir concretizar o seu plano e o autor vai fazer esse jogo vagabundo de dar esperança para o leitor de que vai ficar tudo bem, só para tirar tudo de vez, né? Dá só um gostinho do doce na boca da criança e depois esconde o doce e diz que você não pode comer. Porque aí o Mahito chega e não só ele revela tudo, como ele começa, e aí o autor é muito cruel nisso, né? Começa a humilhar o Junpei, começa a dizer, você achou que você era melhor do que os outros, você é tão idiota quanto os outros, você é tão burro quanto os outros, eu manipulei você, você não significa nada pra mim, e agora você não me serve mais. Agora a única coisa que você pode me servir é pra deixar esse rapaz aí que tá na sua frente irritado, porque eu quero que ele faça um pacto com o demônio que vive dentro dele, com a maldição que vive dentro dele. E aí ele vai lá e transfigura o Junpei vira uma deformação, e de fato o Itadori, no desespero absoluto, vendo o seu amigo sendo tratado daquela maneira tão desprezível, ele fica tomado pelo desespero e aí ele tenta conversar com o Sukuna para que o Sukuna faça alguma coisa, porque tinha maneiras por meio de magia, de Jujutsu, para reverter aquele encantamento e trazer o Junpei de volta. E essa é a última das últimas esperanças que o autor nos dá de que, porra, beleza, tá bom, o Itadori vai se arrombar lá na frente fazendo isso, ele vai fazer um acordo com o Sukuna e lá na frente isso vai cobrar o preço, mas pelo menos o Sukuna consegue reverter, pelo menos o Sukuna consegue trazer o Junpei de volta para esse moleque finalmente poder parar de sofrer em algum momento da vida dele, e aí a gente fica com essa esperança e aí o autor diz... não. E o Sukuna diz, não vou fazer nada. Se fode aí você e teu amigo aí. E aí, beleza. E aí o Mahito vai lá e mata o Junpei e é assim que acaba o drama do moleque. E aí é nesse momento que drama e tema se descolam. Por quê? Porque o drama do Junpei acabou aí, com a morte dele. O fim trágico do Junpei. Que sofreu a vida toda. Porque sofreu a vida toda? Foi manipulado, foi enganado, teve a sua mãe morta, vislumbrou uma vida diferente só pra no final lhe ser negado esse direito a ter uma vida diferente. Ele ser morto depois de ser brutalmente humilhado por aquele em quem ele confiou. Então é uma história muito triste, a do Junpei. Mas o drama se encerrou, ele foi fechado. De maneira trágica, mas foi fechado. Agora o tema ficou em aberto. Porque depois que ele presencia a morte do Junpei e depois de ver o Mahito e o Sukuna tirando onda do moleque daquela situação, o Yuji fica possesso. Ele diz, porra, esses caras são só maldições, eles não têm coração, eu não tenho por que ficar me importando com eles. E aí o Yuji entra numa de querer matar o Mahito. Então o Yuji, que era um indivíduo que estava se segurando o máximo possível para não matar ninguém, para valorizar a vida o máximo possível, chegou à conclusão de que talvez a sua própria ideia não fosse a ideia ideal também, a ideia ideal não, a ideia perfeita também, porque tem alguns indivíduos que têm que ser mortos. Tem alguns indivíduos que eles não têm coração, que eles não têm redenção possível. E aí ele fica louco para matar o Mahito e ele efetivamente mata os capangas que o Mahito manda para cima dele. Então o tema ficou sem resposta. O Junpei estava certo? Não, claramente não. O Itadori estava certo? Não. O Mahito estava certo? Também não. E quem é que está certo? O autor não nos diz. O autor deixa para você refletir. Reflita aí, leitor, sobre quem está certo. Reflita sobre todas essas coisas de vida e de morte. E você chega à sua conclusão. Não sou eu que vou alimentar você com papinha na boquinha para você levar a mensagem para casa. Você reflita e me diga o que é que você acha. E para fechar essa questão do tema, tem mais duas cenas importantes sobre a questão da morte, né? Que uma é o diálogo do Yuji com o Nanami, depois, já no último capítulo do arco, porque o Nanami vai contestar até a suposta nova visão do Yuji, porque supostamente a nova visão do Yuji é, tá, tem alguns caras que merecem morrer. A gente tem que valorizar a vida, mas buscar fazer cada um morrer a morte natural, mas tem alguns indivíduos, sobretudo maldições, né, que não tem coração, são só seres de puro ódio e esses têm que ser exterminados. E aí o Nanami vai lá e bota mais uma pulga atrás da orelha do Yuji e do leitor, dizendo o seguinte, tá, se a sua ideia é a de que a pessoa que é boa tem que morrer uma morte natural e aqueles que são maus têm que ser punidos, como é que você aplica isso para o ser humano concreto, que não é nem uma coisa nem outra? Um ser humano que nem é puro bem nem puro mal. Como é que se faz isso? E como é que se faz cada pessoa ter uma morte natural, tem uma morte justa, tem uma morte merecida? Como é que se avalia essas coisas e como é que se coloca isso em prática? Eu não sei, o Nanami não sabe, o Itadori não sabe, talvez nem o Akutami saiba, mas tá aí a reflexão para ser feita. E a outra cena é a de que o Mahito fica feliz porque
porque ele matou, entre aspas, a alma do Yuji um pouquinho, com toda essa experiência, né? Ele fala isso com todas as letras. Eu matei ele, como é que eu vou matar a alma dele mais um pouquinho da próxima vez? O plano dele até fracassou, porque o Sukuna simplesmente cagou e andou pra fazer outro acordo com o Yuji, né? Ele já tinha feito um lá atrás, ele cagou e andou pra tomar o corpo do Yuji agora, pra ajudar o Mahito ou quem quer que seja. Dane-se, na verdade o Sukuna foi lá e foi o Sukuna que ganhou a luta contra o Mahito, propriamente dito, né? Então o plano em si nem deu certo, mas o Mahito ficou satisfeito porque ele conseguiu corromper, entre aspas, um pouco a alma do Yuji, porque o Yuji ficou com sede de sangue, ficou com vontade de matar, e efetivamente matou humanos transfigurados que ele lançou no caminho, né? Perceba que o arco todo é pontuado pela discussão acerca da morte. Desde o início, com o Nanami percebendo o quanto o Yuji valorizava a vida, até essas discussões complexas que vão acontecendo com o Junpei trazendo outra visão, o Mahito trazendo uma outra visão, o Itadori sendo o cara que vai fazer o Junpei mudar de ideia, mas aí o Mahito vai lá e manipula o Junpei para o Junpei seguir a ideia que ele tinha ensinado pro moleque, e no final essa manipulação toda faz o próprio Yuji mudar um pouco a sua concepção só para depois ser colocado uma aguinha no chope dele pelo Nanami no diálogo final. Então é uma discussão que tem muitas idas e vindas, muito complexa, entre aspas, sofisticada, vamos dizer assim, muito sofisticada, e que não leva a conclusão alguma, e isso é bom. Isso é bom porque, como eu disse, não subestima a inteligência do leitor. Você reflita sobre todas essas coisas e chega à sua conclusão. A obra não vai lhe dar nada de graça, né? Então esse é um ponto muito forte de Jujutsu Kaisen nesse arco. O tema é discutido de maneira muito consistente. Vários personagens, cada um dá sua contribuição para a discussão do mesmo tema. E isso está intimamente entrelaçado com o drama do personagem principal desse arco, que é o Junpei. E o drama do personagem principal, que é o Junpei, é esplendoroso. Foi o motivo que me fez ficar realmente interessado nesse arco lá quando eu assisti no anime. Porque é isso, né? Porque assim como o Mahito manipulou o moleque, o Akutami manipulou os sentimentos do leitor ou do espectador com maestria. Então ele faz você começar a ter empatia pelo personagem, ele faz o personagem cair numa relação que o leitor sabe que é uma relação prejudicial para ele, que é a relação dele com o Mahito, mas aí o Akutami vai lá e dá a esperança pro personagem e pro leitor de que dias melhores poderão vir. Só que aí depois o Mahito vai lá e puxa ele de vez pro abismo, e aí quando parece que tudo tá perdido, o autor ainda vai lá e gira a faca, né? Ele mete a faca e gira, porque ele dá mais uma esperança de que talvez no desespero dê pra salvar, e geralmente aconteceria isso, porque eu acho que a malandragem tá aí. Num shonen normal, vamos dizer assim, num shonen tradicional, provavelmente de alguma forma o Junpei seria salvo. Provavelmente de alguma forma, nem que fosse no desespero, alguém ia conseguir trazer o Junpei de volta e ele ia virar um amigo, ele ia virar um aliado novo, ia virar até um personagem principal, talvez, fazendo parte do grupo do mocinho. Então o Akutami sabe que essa é a expectativa que o leitor tem até o final, porque o leitor está acostumado com esse tipo de história. Só que aí ele vai lá e muda o final. Ele vai lá e tem a coragem de fazer a tragédia ir até o fim. Que foi uma coisa que eu reclamei muito que Naruto não fazia, né? O Akutami faz. Ele coloca a tragédia, ele faz você vislumbrar a tragédia, ele faz você vislumbrar a esperança, mas ele vai lá e cumpre a tragédia. E o fim do cara vai ser trágico e vai ser doloroso mesmo. Não vai ter algodão doce nenhum, não vai ter, mas ele cumpriu seu propósito. Não, a vida dele foi só sofrimento, foi só desgraça, uma atrás da outra, né? E tudo que o autor puder fazer pra espremer essa ferida, ele vai. Então ele bota lá uma cena final do Sukuna humilhando o moleque, o Mahito humilhando o moleque, que é pra meter o dedo na ferida mesmo, né? Mas perceba que ele só consegue fazer isso, ele, o Akutami, porque ele sabe como as histórias de shonen geralmente são escritas, ele sabe as expectativas que os leitores criam e ele brinca com a subversão dessas expectativas. Então, assim como o tema vai tendo idas e vindas ao longo do arco, o drama também vai tendo idas e vindas ao longo do arco para trabalhar com vários sentimentos diferentes do leitor e no final ter a conclusão impactante, trágica e a desgraça se estabelecer de maneira plena nesse arco e aí termina sem resposta, tipo, é um final amargo, porque o moleque morreu e a vida dele pareceu sem sentido, e ninguém tem uma resposta pra isso dentro da obra. E é isso, e o leitor vai ter que segurar essa pica sozinho, não tem essa porra aí não. Fora disso, a gente pode dizer que tem uma lutinha legal, né? As lutas do Nanami com o Mahito são legais, as duas, muito interessante. A gente consegue ver a característica do autor, e aí eu falei que ele era um autor cheio de peculiaridades, e é isso que eu quero falar agora pra gente encerrar, que ele claramente é um grande fã de Hunter x Hunter, então o Jujutsu Kaisen, assim como o Hunter x Hunter, gosta muito de explicar muito as coisas. Então ele tem poderes muito específicos, aí tem o Nanami com o poder do 7x3, que é um poder muito específico, que tem um funcionamento muito específico. Então tem todo um sistema de regrinhas dos poderes, do funcionamento daquele mundo, porque é explicado também que não, a sociedade Jujutsu bota o feiticeiro para enfrentar uma maldição um pouquinho mais fraca do que ele, então uma maldição de nível 1 é um pouquinho mais fraca do que o feiticeiro de nível 1, porque as coisas são balanceadas assim. Então é um mundo cheio de regrinhas e é tudo muito bem explicadinho, e é isso que o autor gosta de fazer.
E ele tem momentos que ele bota narrador na história, assim como o Togashi bota em Hunter x Hunter, porque ele também quer explorar da maneira mais minuciosa possível a psicologia do personagem em alguns momentos. Então, ó, nesse momento, pela mente do Yuji passou isso e aquilo, ele vislumbrou aquilo e aquilo outro. Então ele tem que recorrer ao narrador para expor certas coisas que ele quer. Então, assim, o estilo do autor é muito próprio. E tem uma coisa que aí eu acho que ele é o único, pelo menos dos que eu conheço, que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou da subversão da expectativa, né? O drama do Junpei só funcionou tão bem porque ele sabe qual é a expectativa do leitor de Shonen e ele soube subverter isso. Ele sabendo o que é que se esperava, ele fez o contrário. E tem uma coisa que eu sempre achei muito estranho nesse arco, e essa estranheza é a marca de Jujutsu Kaisen, eu acho que eu falei disso no primeiro vídeo, que esse arco do Junpei ele é quase completamente fechado em si mesmo, e onde ele tá posicionado num lugar que não é usual. Se a gente for considerar a topologia da obra, o autor botou esse arco num lugar que não é muito usual, porque ele foi colocado entre dois arcos que provavelmente deveriam estar emendados, porque se vocês lembrarem direitinho, o arco que veio antes do Junpei termina com os personagens falando de uma competição de escolas de Jujutsu que vai ter aí, ó, vai ter essa competição, vocês vão enfrentar outros feiticeiros Jujutsu de outro lugar lá, começa a se criar uma expectativa com relação a isso, e está sendo desenvolvido todo o roteiro do Yuji estar se fingindo de morto, porque foi feito lá um acordo para ele não ser assassinado, porque eles acreditam que ele pode domar o Sukuna, toda aquela coisa que foi colocada nos primeiros capítulos. Aí tem o arco do Junpei, que é autocontido, quase que completamente fechado em si mesmo, porque a única coisa que poderia fazer esse arco ter uma ligação com o resto da história é o plano do Mahito. Se o plano do Mahito tivesse dado certo, aí beleza, então foi no arco do Junpei que o Sukuna tomou o controle do corpo do Yuji, isso explica os eventos futuros, mas a partir do momento em que o Sukuna se nega a fazer isso, esse arco fica praticamente sem nenhuma ligação com mais nada, nem que veio antes, nem que veio depois. E aí o arco que vem logo em seguida é o do festival efetivamente. Então ele prometeu o festival, a competição das escolas, e antes dele mostrar a competição das escolas, ele mostra uma porra de um arco autocontido, um arco fechado em si mesmo, que não tem ligação nenhuma com nada. E aí, claro, o elemento que ele vai usar pra justificar isso é que no momento em que o arco do Junpei tá acontecendo, o Megumi e a Nobara já estão na competição das escolas. Essas coisas estão acontecendo simultaneamente, mas ele não está mostrando simultaneamente, como alguns autores poderiam fazer também. O que seria mais tradicional seria provavelmente isso. Os autores iam mostrar uma parte de uma coisa e uma parte de outra e ficar trabalhando com esses dois focos. Ele não. Ele preferiu mostrar só o arco do Junpei todo fechadinho, bonitinho, autocontido, e depois ele vai lá e explica e mostra que o arco que os outros personagens estão lá no festival, concorrendo com a outra escola, competindo e tal. Então o Akutami ele tem uma visão muito específica, muito pouco usual, muito estranha dessas questões formais do shonen. Eu tenho a impressão pra mim de que ele é um cara que ele gosta de brincar com isso. Ele sabendo como funciona o shonen tradicional, ele sabendo como as coisas geralmente são feitas, ele fica brincando com variações em cima dessa fórmula padrão. Ele parece uma pessoa que é muito fã desse tipo de história, fã a ponto de ser um nerd, e aí ele fica mexendo nisso como se fosse num quebra-cabeça, né? Então ele fica, e se eu tirar essa peça daqui? E se eu botar essa aqui? E se eu fizer tal coisa? O que é que acontece? E aí ele fica fazendo esses experimentos formais com o shonen, que são muito interessantes de acompanhar. Então eu acho que essa é a principal marca dele como escritor, que o diferencia de todos os outros que eu tenha visto, porque ele faz isso o tempo inteiro. Toda hora o Akutami parece estar brincando com alguma coisa, com alguma peça que ele tenta trocar de lugar, que ele tenta mudar a ordem, que ele tenta fazer uma coisa diferente do que nós estamos acostumados, e aí ele causa uma sensação estranha em quem tá lendo. Eu nunca entendi as pessoas que dizem que Jujutsu Kaisen é um shonen como qualquer outro. Pelo contrário, pô, o Jujutsu Kaisen é um shonen que ele quase sempre gera uma sensação de, entre aspas, desconforto por causa disso, por causa dessas coisas que o autor vai fazendo, que vão subvertendo as expectativas que são criadas pelas pessoas que estão acostumadas com esse tipo de história. E ele parece se divertir muito brincando com essas coisas, e isso que faz ele ser um autor único, na minha opinião. E o modo como ele encaixou esse arco do Junpei é muito estranho, e me parece muito um exemplo claríssimo de que ele tá fazendo isso. De que ele pensou, não, o normal seria eu pegar esse arco e botar ele lá depois. Depois que resolver a questão da escola, que resolver essa coisa toda, eu boto esse arco lá autocontido. Ou então ele provavelmente colocaria alguma coisa que ligue esse arco com os arcos seguintes, que é para justificar, entre aspas, a existência desse arco. Ou então ele teria colocado antes, ou então ele teria mostrado simultaneamente. Alguma coisa ele teria feito para não ficar tão estranho. A sensação de estranhamento de que esse arco tá meio parecendo uma ilha isolada ali, no meio
meio de outra coisa que tá sendo feita. E aí ele vai e diz, não, eu vou botar como uma ilha isolada mesmo, vamos ver o que é que acontece. E o que acontece é que ele escreveu uma pequena pérola aqui, um arco que é muito consistente nos personagens que ele traz, o Nanami e o Junpei, é muito, muito bem escrito do ponto de vista do drama, por todos esses motivos que a gente explicou, e ele tem uma discussão temática com uma consistência que não é muito comum de se ver no shonen, não. O mais comum de você ver no shonen são bons temas sendo levantados, mas não sendo desenvolvidos até o fim. E tudo isso entrelaçado. Esse é o ponto que eu quero que vocês deixem em mente. Tudo isso é bem feito, mas tudo isso é entrelaçado. Eu acho que é um arco extremamente subestimado. Eu acho que muita gente que eu vejo que gosta de Jujutsu diz assim, ah não, o Jujutsu antes de Shibuya não era nada demais, Jujutsu antes de Shibuya parecia uma coisa genérica. Genérico? Jujutsu? Genérico? Tipo, a última coisa que você pode falar de Jujutsu é que é genérico, porra. E esse arco é escrito de uma maneira muitíssimo habilidosa, eu adoro. Eu gostei muito vendo o anime e lendo o mangá gostei mais ainda, porque eu comecei a perceber essas questões temáticas que me passaram despercebidas quando eu vi o anime. Por hoje é só, deixa aí o like, se inscreve no canal para continuar recebendo análise de Jujutsu, que eu vou fazer uma por mês. Vamos aí. Espero que até o fim do mangá, espero que vocês gostem, que vocês espalhem esse vídeo, que a comunidade de Jujutsu chegue junto pra gente ir até o final desse mangá, que tá prestes a acabar. E semana que vem nós temos One Piece. É outra obra que eu tô com muito hype pra comentar aqui, hein? Até lá.